tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu. Números capítulo 4, versículo 13 em diante. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus utensílios com o que o serve, e os seus braseiros, e os seus garfos, e as apás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate. Na tenda da congregação, porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar o tribo das gerações dos coatitas no meio dos levitas, mas isto lhes farei para que vivam e não morram, quando chegarem à santidade das santidades. Arão e seus filhos virão, a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo suas gerações, da idade de 30 anos para cima até os 50. Contará a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esse será o ministério das gerações de Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta e a coberta de peles de texugos que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, em suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério. Contudo, o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos gersonistas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes concedereis em guarda de todo o seu cargo. Esse é o ministério das gerações dos filhos de gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima até os 50, contarás a todo aquele que entrar nesse serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, de segundo todo o seu ministério da tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor as suas bases e suas estacas, e todas as cordas com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério. E contareis os utensílios da guarda do seu cargo, por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério da tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, para aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois segundo as suas gerações foram 2.750. Esses são os que foram contados das gerações dos coatitas de todos aqueles que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais,
da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. O que deles foram contados segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Esses são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, e os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para o ministério da tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Esses são os contados da geração dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão e os príncipes de Israel, os levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga da tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados cada qual segundo o seu ministério, segundo os seus cargos, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 5. O leproso e o imundo são lançados fora do arraial. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e todos os que padecem fluxo, e todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher, os lançareis fora do arraial. Os lançareis para que não contaminem os seus arraiais no meio dos quais eu habito. E os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: diz aos filhos de Israel, quando o homem ou a mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredindo contra o Senhor, tal alma culpada é. Confessará os pecados que fez, então restituirá pela sua culpa segundo a soma total. E lhes acrescentará o seu quinto e o dará àquele contra quem se fez culpado. Mas se aquele homem não tiver resgatados a quem se restitua pela culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação com que por ele fizer expiação. Semelhantemente, toda a oferta de todas as coisas santificadas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será sua, e as coisas santificadas a cada um serão suas. O que alguém der ao sacerdote será seu. A prova da mulher suspeita de adultério. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando a mulher de alguém se desviar e prevaricar contra ele, de maneira que algum homem se houver deitado com ela e for oculta aos olhos do seu marido, e ela tiver ocultado, havendo ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e no feito não for apanhada, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou sobre ele vier o espírito de ciúmes e de sua mulher tiver ciúmes, não se havendo ela contaminado, então aquele varão trará sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará sua oferta por ela, 1/10 da efa de farinha de cevada, sobre o qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto a oferta de manjares de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade em memória, e o sacerdote o fará chegar e o porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. Porá sobre as suas mãos e a água
amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote os conjurará e dirá àquela mulher: se ninguém contigo se deitou, e se não te apartasse do teu marido pela imundícia dessas águas amargas amaldiçoantes, serás livre. Mas se te apartasse do teu marido e te contaminaste em algum homem fora do teu marido se deitou contigo, então o sacerdote conjurará a mulher com a conjuração da maldição, e o sacerdote dirá à mulher: o Senhor te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-se o Senhor decair a coxa e inclinar-se o ventre. E esta água amaldiçoante entre as tuas entranhas para fazer inchar o ventre e te fazer decair a coxa. Então a mulher dirá: Amém, Amém. Depois o sacerdote escreverá essas mesmas maldições num livro, com a água amarga as pagará. E as águas amarga amaldiçoante dará de beber à mulher, e a água amaldiçoante entrará nela para a amargurar. E o sacerdote tomará a oferta de manjares dos ciúmes da mão da mulher e moverá a oferta de manjares perante o Senhor e oferecerá sobre o altar. Também o sacerdote tomará um punhado de oferta de manjares na oferta memorativa e sobre o altar queimará, e depois dará de beber água à mulher. E havendo-lhe dado de beber aquela água, será que se ela estiver contaminado contra o seu marido, tiver prevaricado a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará e a sua coxa decairá. E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. E se a mulher não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Esta é a lei dos ciúmes quando a mulher em poder do seu marido se desviar e for contaminada, ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúme e estiver ciúmes de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute toda esta lei, e o homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade.